Pessoal, perguntinha agora, questão 76, pergunta clássica também, que é de sisteminha. Sempre uma questão dessa de sistema, extremamente clássica no vestibular. E a gente vai fazer. Vamos lá. É um terreno retangular, ele tem 450 metros quadrados de área e o perímetro é 86. Para começar, ele falou que o terreno ele é retangular. Então a gente faz um terreno retangular, para ficar bonitinho aqui agora. Ótimo. E a gente vai primeiro analisar. Ele tem 450 centímetros de área. Se é área, lembra que área é tudo aquilo que a gente pinta. A área é o que a gente pinta. Perímetro é o tanto que a gente percorre por fora dessa área. Beleza? Então, nesse caso, a área é o que a gente pinta. Vou fazer uma pintura bem simples aqui. E o perímetro é o que a gente faz para dar uma volta nesse nossa querida área. E lembrando que volume é o tanto de água que eu posso encher esse compartimento. Mas volume já é uma situação de uma geometria espacial, aqui a gente está falando de duas dimensões. Então vamos lá. Toda essa figura retangular ela tem uma base e ela tem uma altura x e y, e logicamente outro lado é a mesma coisa, o mesmo valor. Se ele falou que é 450 metros de área, então nossa área é como? Fazendo nosso sisteminha. Primeiro vou fazer aqui a área. X base vezes altura é igual a 450. E se ele falou do perímetro, que é a soma de todos os lados, então 2 vezes um lado mais 2 vezes o outro lado é 86. E esse é o sisteminha que a gente deveria chegar. Lógico, quem já está mais habituado, quem já está mais consciente das questões, a gente já vê que a gente consegue eliminar algumas coisas. Por exemplo, aqui a gente já consegue dividir por 2. Porque quando a gente divide por 2, a gente deixa na seguinte situação. A gente faz que fica x mais y é igual a 43. Aí que vem a questão. Que número que multiplicados dá 450 e somados dá 43? Aí que vem a questão, poxa Paulo, como que eu vou fazer agora? Eu vou isolar o y para o x para o outro lado, aí eu troco nesse valor de y, a gente vai cair numa equação de segundo grau, etc. Não. Gente, quem está mais macete há muito tempo, é o que eu falo pessoal, é de ter a sacada, tem que ter entendimento. Primeiro, se você já consegue compreender que é um número pequeno, por exemplo, somados tem que dar 43. Então, 43 são os dois números. Somados dá 43, mas e multiplicados? Eles dão? Não, dá 120. Então, nesse caso, a gente tem que deixar um número um pouco mais equilibrado. E a gente faz na tentativa e erro. O que fica fácil, que é aí que o pessoal tem que ter sacada, é o que? Gente, é 450, o número é terminado em zero. Se está multiplicando. Se está multiplicando, os únicos valores que vai dar certo para dar isso, ou o número tem que ser terminado em zero, ou entre 5 e 8. Por exemplo, 450 no 43, para dar certo tem que ter número terminado em zero. Por exemplo, pode ser então o 30 e o 13. 30 e 13 somados dá 43, só que multiplicados não dão 450, dão 26.390. Então a gente tem que equilibrar um pouquinho mais. Então vamos tentar no 20. 20 e 23 somados, eles dão 43, só que multiplicados dão 460. Também não dá certo. Então, por isso que tem que equilibrar tentativa e erro. Agora, como a gente já viu, do 10 não daria certo, porque 10 e 33 daria 330. Então, aí a gente tem que terminar na outra terminação. Todos os números terminados em 5 e terminado em 8, porque eles multiplicados vão dar um número 0, vão terminar com 0. E aí, na tentativa e erro, o primeiro número que a gente poderia chutar nessa questão é o 35 com o 18. 35 com 18. Opa, 35 com 18 não. 35 com 8. Somados dão 43. E multiplicados? 35 vezes 8. 8 vezes 5 é 40. 8 vezes 3 é 24 com 4, 280. Não deu certo. Então é outra tentativa. Além do 35 do 8, vamos colocar então o 20, 25
e 18 somados dão 43 e multiplicados 25 com 18. 8 vezes 5 é 40, 8 vezes 2, 16 com 4, 20. E termina copiando os outros dois números, parabéns, chegamos aos nossos 450. Então os números que a gente queria saber era 25 e 18. Aí a pergunta geral ele não perguntou quais eram os números, ele perguntou a diferença entre as medidas da largura e do comprimento. E a diferença entre os dois é de 7. Por isso que é alternativa C. Isso é uma questãozinha que parece ser fácil, mas tem que entender que é de raciocínio lógico, tem que ser acelerado, tem que ser entendimento, tem que bater o olho no exercício, entender que você já tem que achar essa relação do perímetro com a área, vai chegar no sisteminha, você pode eliminar alguma coisa do sisteminha? Você pode, já ajuda. Tem que ter essa sacada, já está mais tempo, tem tempo de cursinho, estudou muito no ensino médio, entender que os números que a gente pode fazer multiplicados, aqueles que dão zero. E isso é muito a sacada de vestibular, e isso é só pena com experiência. Mas Paulo, eu queria fazer de outra forma, eu queria colocar o y em evidência e trocar no de cima. Posso fazer? Claro que pode. Não é porque essa resolução que eu fiz é a mais certa. Você pode fazer qualquer uma. Faça aquela que você sente mais confortável e vai fazer você fazer de uma maneira relativamente mais rápida.